O sol de meio-dia castigava as ruas de Salvador, na Bahia, com um calor úmido que grudava a roupa na pele como uma segunda camada indesejada. Ana Oliveira, com seus 28 anos e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos, ajustava o véu do vestido de noiva no espelho do quarto apertado da casa da mãe. O tecido branco, bordado com flores delicadas, era o sonho de uma vida inteira. Ela se sentia como uma princesa, mas no fundo, uma pontada de ansiedade remexia em seu estômago. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, enquanto a mãe, Dona Maria, entrava no quarto carregando um buquê de orquídeas frescas. Minha filha, você está linda. Pedro vai cair de joelhos de novo, disse Dona Maria, os olhos marejados de orgulho e um pouco de tristeza pela filha que estava deixando o ninho. Ana abraçou a mãe, inalando o cheiro familiar de sabonete de coco e café fresco. Elas eram só as duas, desde que o pai partira há 10 anos, vítima de um acidente na obra do metrô. Pedro entrara na vida de Ana como um sopro de ar fresco, alto, moreno, com um sorriso confiante e um emprego estável como engenheiro na construtora local. Eles se conheceram na praia de Ondina durante um feriado de carnaval, e desde então tudo fluía como uma samba animada. Ele a levava para jantar no Pelourinho, comia acarajé nas barracas de rua e prometia uma vida sem preocupações. Mas ultimamente, Ana notava pequenas rachaduras, as noites em que ele chegava tarde do trabalho, cheirando a cachaça, ou as discussões sobre dinheiro que terminavam em silêncios pesados. Mãe, e se eu estiver cometendo um erro? Desabafou Ana, enquanto Dona Maria prendia o véu. Ele é perfeito, mas às vezes sinto que falta algo. Bobagem, filha. O amor é assim, cheio de altos e baixos. Lembra do que eu sempre digo: casamento é paciência e fé. Dona Maria beijou a testa dela, tentando afastar as sombras de dúvida. O carro da família, um Fiat Uno velho, mas bem cuidado, serpenteou pelas ruas movimentadas do centro histórico. O tráfego era caótico, como sempre em Salvador. Buzinas ecoando, vendedores ambulantes gritando ofertas de cocada e abadás de carnaval, e o cheiro de dendê misturado ao sal do mar próximo. Ana olhava pela janela, o coração acelerado. A igreja de São Francisco, com suas paredes amarelas e azulejos portugueses reluzentes, erguia-se imponente no fim da rua. Era o lugar perfeito para o casamento, histórico, abençoado, cercado pela energia vibrante da cidade. Ao descer do carro, o vestido roçou o chão irregular, e Ana sentiu o ar quente envolver seu corpo como um abraço sufocante. Amigas e parentes já se aglomeravam na entrada, rindo e tirando fotos com celulares. O padrinho, seu primo Lucas, veio correndo com um lenço para enxugar o suor da testa dela. Pronta para virar senhora? Brincou ele, mas seus olhos captaram a hesitação no rosto dela. Ei, relaxa. Pedro tá lá dentro, nervoso que nem um gato escaldado. Ana sorriu forçado, acenando para as convidadas. O sino da igreja badalou, anunciando o início da cerimônia. Ela respirou fundo e começou a caminhar em direção à porta de madeira entalhada, o buquê tremendo levemente em suas mãos. O som de um violão e um berimbau distante ecoava da praça ao lado, misturando-se ao burburinho da multidão. Foi então que, bem na soleira da igreja, uma figura encurvada surgiu do nada. Uma mendiga idosa, com a pele enrugada como couro velho e roupas esfarrapadas que pareciam ter sido resgatadas de um lixão, estendia uma mão trêmula. Seus olhos, de um castanho profundo e penetrante, fixaram-se em Ana com uma intensidade que a fez parar. O cheiro de rua, suor, poeira e algo acre como cebola velha, invadiu o ar ao redor. Moça, não se case com ele, sussurrou a velha, a voz rouca e urgente, como se carregasse o peso de segredos antigos. As pessoas ao redor murmuraram, algumas rindo nervosas, achando que era uma louca qualquer pedindo esmola. Ana congelou, o coração martelando no peito. O padre, lá de dentro, já começava a entoar o hino de entrada, mas ela não conseguia se mexer. A mendiga agarrou levemente o braço dela, os dedos ossudos como galhos secos. Ele não é quem você pensa. Eu vi. Eu sei coisas que vão destruir sua vida.
Escute, menina, antes que seja tarde. As palavras saíram como um soco no estômago de Ana. Quem era aquela mulher? De onde vinha tamanha certeza? O véu balançava com a brisa leve que soprava da baía, e o sol refletia nos azulejos da igreja, criando um jogo de luzes que dançava no rosto da idosa. Dona Maria, percebendo a cena, aproximou-se rapidamente. Deixa ela em paz, sua maluca, repreendeu tentando afastar a mendiga, mas Ana ergueu a mão, sinalizando para esperar. Algo na voz da velha a prendia, uma urgência que ecoava suas próprias dúvidas não ditas. O que você quer dizer? Perguntou Ana, a voz baixa, ignorando os olhares curiosos dos convidados. Como você sabe sobre ele? A mendiga sorriu de um jeito triste, revelando dentes amarelados, e inclinou-se mais perto, como se o mundo inteiro devesse ser excluído daquela conversa. Eu morei nas sombras dessa cidade a vida toda. Vi homens como ele passarem, prometendo o céu e entregando o inferno. Seu Pedro. Ele tem um passado que cheira a traição e mentiras. Uma mulher, antes de você, que ele deixou na miséria. E tem mais, menina. Tem algo que ele esconde, algo que vai te arrastar para o fundo do poço. Ana sentiu um frio na espinha, apesar do calor opressivo. Traição. Pedro sempre fora tão carinhoso, tão presente. Mas as noites solitárias, as desculpas vagas, tudo começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. A multidão murmurava mais alto agora, e Lucas puxou o braço dela. Ana, vem, o padre está esperando. Isso é besteira de rua. Mas a mendiga não desistia, seus olhos implorando. Pergunte sobre a noite em que ele sumiu por 3 dias no ano passado. Pergunte sobre o dinheiro que some da conta de vocês. Não entre nessa igreja, ou vai se arrepender pro resto da vida. As palavras pairavam no ar como uma maldição, e Ana sentiu as pernas fraquejarem. O sino badalou novamente, mais insistente, e o cheiro de incenso começou a se espalhar da porta aberta. O que fazer? Ignorar e prosseguir com o sonho, ou ouvir e arriscar tudo? O coração dela batia descompassado, e pela primeira vez naquele dia perfeito, o futuro parecia uma névoa densa e incerta. O ar da tarde em Salvador parecia mais pesado agora, carregado com o sal da Baía de Todos os Santos e o burburinho distante dos vendedores de tapioca na praça ao lado da igreja. Ana ainda estava paralisada na soleira, o véu colando na nuca suada, enquanto a voz rouca da mendiga ecoava em sua mente como um tambor de candomblé. Os convidados cochichavam, alguns com olhares de pena, outros de impaciência, e o padre, lá dentro, pausava o hino pela 3ª vez, sua silhueta visível através da porta entreaberta. Dona Maria apertava o braço da filha, os dedos frios apesar do calor, e Lucas, o primo, tentava manter um sorriso forçado para a multidão. Ana, pelo amor de Deus, entra logo, sussurrou Dona Maria, a voz trêmula de preocupação. Essa velha é só uma coitada da rua. Não vai estragar seu dia por causa dela. Mas Ana não conseguia se mexer. Seus olhos estavam fixos na idosa, que agora se encostava na parede amarela da igreja, como se o esforço de falar a tivesse esgotado. A mulher tossiu, um som seco e dolorido, e limpou a boca com a manga suja da blusa. Traição e mentiras, repetia a mente de Ana, misturando-se às memórias recentes, as noites em que Pedro chegava com os olhos vidrados, murmurando desculpas sobre reuniões de trabalho que duravam até a madrugada. E o dinheiro. Sim, as contas que não batiam, os saques inexplicáveis que ela atribuía a emergências da família dele. Me diga mais, pediu Ana, abaixando a voz para que só a mendiga ouvisse. Seu coração galopava, e o buquê de orquídeas tremia em suas mãos como folhas ao vento. Quem é você? Por que me avisa isso? A velha ergueu o olhar, aqueles olhos castanhos profundos como o mar de Itapuã, e por um instante pareceu mais uma avó preocupada do que uma figura perdida nas ruas. Ela se aproximou um passo, ignorando o puxão de Dona Maria, que resmungava algo sobre demônios da rua. Meu nome é Zefa, menina. Vivo aqui no Pelô há mais de 40 anos, dormindo nas sombras desses casarões coloniais.
Eu vi seu noivo, Pedro, não uma, mas várias vezes. Ele não é de família boa, não. Cresceu no bairro do Liberdade, filho de um pai que bebia e batia na mãe. Mas isso é o de menos. O que ele esconde. Ah, isso é veneno puro. Ana engoliu em seco, o calor úmido subindo pelo peito como uma febre. A igreja de São Francisco, com seus azulejos azuis e dourados brilhando sob o sol poente, parecia de repente um palco de julgamento. O sino badalou de novo, mais fraco, como um aviso relutante, e o cheiro de incenso misturava-se ao odor de fritura de acarajé de uma barraca próxima. Lucas interveio, puxando o braço dela com gentileza, mas firmeza. Prima, isso é loucura. Pedro te ama, todo mundo sabe. Lembra da viagem para Morro de São Paulo. Ele te carregou nas costas quando você torceu o pé. Não joga tudo fora por uma maluca. As palavras de Lucas doíam porque eram verdadeiras, ou pelo menos pareciam. Pedro era carinhoso, sim. Os passeios de barco na Bahia, as noites dançando axé em bares do Rio Vermelho. Mas as dúvidas agora eram como rachaduras em uma fachada de azulejo se espalhando rápido. Ana se soltou do primo e se agachou ligeiramente, ficando no nível de Zefa. Fale da noite que ele sumiu. 3 dias, no ano passado. Ele disse que foi para o interior ajudar a irmã doente. Mas eu liguei para ela, e não era verdade. Zefa assentiu devagar, os cabelos grisalhos desgrenhados pelo vento que soprava da baía, trazendo um frescor salgado que contrastava com o suor escorrendo pelas costas de Ana. A idosa olhou ao redor, como se as paredes da igreja pudessem ouvir, e continuou em voz baixa, rouca como o som de um berimbau desafinado. Ele não estava ajudando ninguém, menina. Eu o vi no Cabula, perto daqueles bares escondidos, onde os homens vão para esquecer as mulheres em casa. Estava com outra, uma morena de cabelos cacheados, rindo alto e bebendo cachaça, como se o mundo fosse deles. 3 dias inteiros, sem voltar para você. E o dinheiro? Aqueles saques que somem. Não é para jogo, não. É para ela, para manter o caso vivo. Eu ouvi ele no telefone uma vez prometendo mais um pouco e eu largo tudo. Mas homens como ele não largam. Só trocam uma ilusão por outra. As palavras atingiram Ana como um tapa, quente e ardente. Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, borrando a visão dos azulejos reluzentes e da multidão que agora formava um semicírculo curioso. Dona Maria, percebendo o colapso iminente, abraçou a filha pelos ombros, murmurando preces baixinho. Filha, não acredita nisso. Pode ser mentira. Vamos entrar, falar com Pedro. Ele explica tudo. Mas Ana balançou a cabeça, o véu escorregando ligeiramente. O sol começava a se inclinar, tingindo o céu de laranja e roxo, como as tardes de verão na praia de Stella Maris. Ela se lembrou da primeira briga séria, meses atrás, quando encontrou um recibo de motel no bolso da jaqueta dele. Pedro rira, dizendo que era de um amigo. Ela engolira a história, como engolira tantas outras, por medo de perder o sonho do felizes para sempre. Agora, com Zefa ali, como uma mensageira improvável da verdade, tudo desmoronava. E a mulher que ele deixou na miséria? Insistiu Ana, a voz embargada, ignorando os flashes de celulares dos convidados que capturavam o drama. Zefa suspirou, o peito subindo e descendo com esforço, e apontou vagamente para o horizonte da cidade, onde as luzes do mercado modelo começavam a piscar. Chamava-se Lúcia. Morava no mesmo prédio que ele antes de te conhecer. Ele a engravidou, prometeu casamento, mas quando o pai dela descobriu, Pedro sumiu. Deixou ela sozinha, com uma menina de 2 anos, sem um tostão. Eu a vi mendigando por aqui anos atrás, até que se mudou para o interior. Mas o mal que ele fez volta, menina, como um bumerangue de dendê. Ana se ergueu devagar, as pernas bambas como se tivesse caminhado quilômetros pela areia quente de Itacaré. O padre saiu à porta, o rosto corado de constrangimento, e chamou baixinho. Senhorita Oliveira, por favor. Os convidados estão inquietos. Ela olhou para Zefa, que agora estendia a mão não por esmola, mas por gratidão silenciosa. Ana tirou uma nota de 20 do buquê, o único dinheiro que levava, e pressionou na palma enrugada da velha. Obrigada, murmurou, a voz quase inaudível. Você me salvou de algo, eu sinto. Zefa sorriu, enfiando a nota no bolso rasgado, e acenou com a cabeça.
Fé, menina. A Bahia ensina que nem tudo que brilha é ouro. Vá, confronte ele, antes que o sino toque o fim. Com o coração em pedaços, Ana se virou para a multidão. Dona Maria chorava abertamente agora, e Lucas parecia perdido, sem saber se consolava a prima ou a convencia a prosseguir. O vento da Bahia soprou mais forte, carregando o som de um trio elétrico distante, celebrando a vida enquanto o mundo de Ana ruía. Ela deu um passo para dentro da igreja, mas não para o altar, para o corredor lateral, onde Pedro esperava, alheio ao furacão que se aproximava. O cheiro de cera de vela e flores misturava-se ao seu pavor, e pela primeira vez, Ana sentiu não só dúvida, mas uma faísca de força, como o fogo de uma fogueira de São João. O que viria a seguir? Uma confrontação que mudaria tudo? Ou o colapso de um amor iludido? O futuro agora era um caminho de pedras irregulares, mas ela estava pronta para pisar. O interior da igreja de São Francisco envolvia Ana como um casulo opressivo, o ardenço de incenso e cera derretida misturando-se ao suor que escorria por sua espinha. As paredes altas, adornadas com azulejos azuis e dourados que contavam histórias de santos coloniais, pareciam fechar-se sobre ela enquanto caminhava pelo corredor lateral, o vestido de noiva roçando o piso de pedra irregular. O sol filtrava-se pelas janelas altas, lançando raios dourados que dançavam sobre os bancos de madeira escura, onde os convidados se remexiam inquietos, murmurando preces ou comentários abafados. O padre, um homem de meia-idade com batina impecável, parou no altar, o microfone na mão, olhando confuso para a porta ainda aberta. Pedro estava lá, de pé ao lado do altar, ajustando a gravata preta com mãos nervosas. Seu terno cinza, alugado para a ocasião, caía bem em seu corpo atlético e o cabelo curto, penteado para trás, brilhava sob a luz. Ele sorriu ao vê-la se aproximar, mas o sorriso congelou quando notou as lágrimas nos olhos dela e o véu desalinhado. Atrás de Ana, Dona Maria e Lucas entraram correndo, a mãe com o rosto pálido como leite de coco, o primo tentando acalmar a multidão que se agitava como ondas na baía. Ana, o que houve? Pedro estendeu a mão, a voz baixa, mas urgente, ecoando levemente no espaço sagrado. Ele deu um passo à frente, ignorando o padre que pigarreava. Você tá bem? Onde foi? Todo mundo tá esperando. Ana parou a 2 metros dele, o buquê de orquídeas agora amassado em suas mãos trêmulas. O cheiro de flores misturava-se ao seu perfume floral, mas nada disfarçava o nó na garganta. Lá fora, o som de um carro buzinando na rua do Pelourinho invadiu o silêncio. Um lembrete da vida pulsante que continuava além daquelas paredes. Ela respirou fundo, sentindo o peso do olhar de todos. Tias com leques de palha, primos com celulares escondidos, amigos que cochichavam sobre noiva nervosa. Pedro, a gente precisa conversar agora, disse ela, a voz firme apesar do tremor. As palavras saíram como um sussurro amplificado pelo eco da igreja, e alguns convidados se inclinaram para ouvir melhor. Ele franziu a testa, o sorriso evaporando como orvalho ao sol baiano. Conversar? Aqui? Ana, o padre tá pronto. Vamos casar, amor. Depois a gente fala de tudo. Mas Ana balançou a cabeça, os cachos soltos pelo véu caindo sobre os ombros. Dona Maria se aproximou tocando o braço da filha com gentileza, os olhos suplicantes. Filha, pensa bem. Não faz isso na frente de todo mundo. Não, mãe. Eu tenho que saber. Ana virou-se para Pedro, os olhos fixos nos dele, procurando a verdade que Zefa jurara existir. Me conta sobre aquela noite no ano passado. Os 3 dias que você sumiu. Você disse que foi para o interior ajudar sua irmã, mas eu liguei para ela. Não era verdade. Pedro piscou, o rosto endurecendo como a casca de um coco seco. Ele olhou ao redor, notando os olhares curiosos, e baixou a voz, aproximando-se dela. Que história é essa? Minha irmã estava mal, sim. Eu ajudei, mas não quis te preocupar com detalhes. Por que isso agora? Porque eu sei, Pedro. Eu sei sobre o Cabula, os bares escondidos, sobre a morena de cabelos cacheados. As palavras escaparam como veneno,
e Ana sentiu um alívio amargo ao dizê-las. O ar da igreja pareceu esfriar, apesar do calor que subia das velas acesas no altar. Lucas, ao lado, cruzou os braços, protetor, mas silencioso, deixando a prima liderar. Pedro recuou um passo, o rosto corando sob a pele morena. Quem te encheu a cabeça com isso? Uma besteira de rua? Ana, eu te amo, olha para mim. Ele gesticulou para o altar, onde o crucifixo de madeira reluzia, como se a fé pudesse consertar o que estava quebrado. Mas seus olhos desviaram por um segundo, traindo a mentira. E o dinheiro? Os saques que somem da nossa conta? Não é para jogo, é para ela, né? Para manter o caso. Ana avançou, a voz ganhando força, ecoando pelas naves laterais. Alguns convidados ofegaram, uma tia idosa santiguando-se. O padre interveio, aproximando-se com as mãos erguidas. Por favor, meus filhos, isso é um dia de alegria. Vamos pausar e rezar. Mas Ana ignorou, o coração batendo como o tambor de um afoxé. E Lúcia, a mulher que você engravidou e deixou na miséria, com uma filha pequena, sozinha, porque você fugiu quando o pai dela descobriu. Pedro congelou, o suor brotando na testa, misturando-se ao brilho da luz filtrada. Ele abriu a boca, mas as palavras saíram gaguejadas. Lúcia? Isso foi há anos antes de te conhecer. Eu era jovem, cometi erros. Mas eu mudei, Ana. Por você, eu mudei tudo. Mudou? Ela riu, um som seco e dolorido, que reverberou como um lamento de samba enredo. Lágrimas escorriam agora livremente, manchando o véu branco. Dona Maria abraçou-a pela cintura, murmurando: calma, filha. Mas seus olhos para Pedro eram de decepção profunda, como se visse o fantasma do marido falecido. Lucas, sentindo a tensão, posicionou-se entre eles, o corpo tenso. Cara, se isso for verdade, você ferrou tudo, disse o primo, a voz grave, ecoando sua herança de pescador do subúrbio. A Ana merece mais que mentiras. Pedro passou a mão pelo cabelo, o desespero crescendo em seus olhos. O sino da igreja badalou ao longe, marcando a hora, e o som de chuva fina começando a cair lá fora. Um temporal típico de Salvador. Tamborilava no telhado de telhas antigas. Tá bom, eu admito. Houve uma mulher, sim. Foi um erro, uma fraqueza. Mas não é mais nada. O dinheiro. Era para ajudar a família dela, só isso. Lúcia, eu ajudei como pude, mas não era minha responsabilidade. Ana, por favor, não joga nosso futuro fora por isso. Ana sentiu o mundo girar, as confissões parciais como facas cegas cortando sua ilusão. O apoio da mãe, que agora segurava sua mão com força, e de Lucas, que a sentia encorajador, dava-lhe uma âncora. Ela pensou em Zefa lá fora, na rua molhada agora pela chuva, e na força daquela mulher que sobrevivera às sombras da cidade. A Bahia ensina que nem tudo que brilha é ouro, ecoava em sua mente. Nosso futuro? Repetiu Ana, a voz embargada, mas resoluta. Você construiu isso em mentiras, Pedro. Eu te amei de verdade, mas não posso casar com um homem que esconde tanto. Ela tirou o anel de noivado do dedo, o diamante pequeno reluzindo como uma estrela falsa, e estendeu para ele. A igreja inteira prendeu a respiração, o padre recuando para o altar. Pedro estendeu a mão para pegá-lo, mas hesitou, os olhos suplicantes. Não faz isso, eu te amo, Ana. A gente pode consertar. Mas ela balançou a cabeça, virando-se para a saída. A chuva caía mais forte agora, batendo nas janelas como lágrimas coletivas. Dona Maria a seguiu, orgulhosa apesar da dor, e Lucas acenou para os convidados, pedindo compreensão. Ao cruzar a porta, Ana viu Zefa ainda ali, encolhida sob o beiral, os olhos brilhando de aprovação. O ar úmido da tarde baiana a envolveu, lavando o incenso e as ilusões. Pela primeira vez, Ana sentiu não só perda, mas liberdade. Um caminho novo, pavimentado por verdades duras, mas reais, como as pedras do Largo do Pelourinho. O casamento acabara antes de começar, mas sua jornada agora era só dela. A chuva caía em cortinas grossas sobre o Pelourinho, transformando as ruas de paralelepípedos em rios escorregadios que desciam em direção à Baía de Todos os Santos.
Ana saiu da igreja de São Francisco como se fugisse de um incêndio invisível, o vestido de noiva agora colado ao corpo como uma segunda pele encharcada, o véu pingando água que misturava-se às lágrimas em seu rosto. O ar úmido da tarde baiana carregava o cheiro de terra molhada e dendê frito das barracas próximas, mas nada dissipava o peso no peito dela. Atrás, o burburinho da multidão se transformava em um zumbido confuso. Exclamações de choque, o som de Pedro chamando seu nome em vão, e Dona Maria correndo para alcançá-la. O guarda-chuva improvisado de um jornal encharcado na mão. "Ana, filha, espera!" gritou a mãe, a voz cortando o barulho da tempestade. Seus sapatos de salto baixo chapinhavam nas poças, e o rosto marcado por rugas de preocupação brilhava sob a luz fraca das lâmpadas antigas que começavam a acender nos casarões coloniais. Lucas veio logo depois, o terno de padrinho já amarrotado, carregando a bolsa de Ana e tentando proteger a cabeça dela com seu próprio casaco. Ana parou sob o beiral de uma casa pintada de azul, o coração ainda disparado como o ritmo de um samba reggae em pleno carnaval. A chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas e o vento salgado da Bahia soprava gotas frias em sua pele quente. Ela se encostou na parede áspera, sentindo o relevo das pedras coloniais contra as costas, e deixou o choro vir livremente, não de fraqueza, mas de alívio misturado à dor, como o ardor de uma cachaça boa depois de uma perda. "Eu não casei, mãe. Eu não podia. Kelly mentiu para mim o tempo todo", soluçou Ana, os cachos agora grudados no pescoço, o buquê de orquídeas largado no chão, pétalas esmagadas pela água. Dona Maria a abraçou forte, ignorando o vestido que se molhava ainda mais, e murmurou palavras de consolo que ecoavam as lições de uma vida inteira na Bahia. Paciência, fé e a força das mulheres que sobrevivem às tormentas. "Você fez o certo. Minha filha, Deus não quer mentiras no altar. Vem, vamos para casa. A gente conversa, come um vatapá quentinho e esquece esse dia amaldiçoado", disse Dona Maria, a voz rouca de emoção, mas firme como as raízes de um cajueiro. Ela sempre fora assim, a âncora em meio aos furacões, desde a morte do pai de Ana, quando aprendera a costurar redes de sobrevivência com linhas finas de esperança. Lucas se juntou ao abraço, seu corpo largo bloqueando parte da chuva, e deu um tapinha nas costas da prima. "Você é forte, Ana. Mais forte que esse temporal. Pedro que se vire com as próprias mentiras. Eu te levo para o Rio Vermelho amanhã para tomar uma água de coco e dançar um pouco. A vida não para por causa de um otário." Eles começaram a caminhar pela rua estreita, desviando de poças que refletiam as luzes amareladas dos postes e as silhuetas dos casarões históricos. O Pelourinho, mesmo debaixo d'água, pulsava com vida. Um grupo de turistas abrigados em uma porta ria alto, um vendedor de cocada gritava ofertas apesar da intempérie, e o som distante de um berimbau ecoava de uma roda de capoeira improvisada em um beco. Ana sentia os olhares, alguns de pena, outros de curiosidade, mas pela primeira vez não se importava. A humilhação do casamento interrompido era um preço pequeno pela verdade que ganhara. Foi então que avistou Zefa, ainda encolhida sob o beiral da igreja, agora com um pedaço de lona plástica sobre a cabeça como proteção improvisada. A idosa acenou debilmente, os olhos castanhos brilhando como faróis na penumbra chuvosa. Ana parou, o instinto a puxando de volta, apesar do cansaço que pesava em seus ossos. "Espere aqui", disse ela à mãe e ao primo, que assentiram sem questionar, sabendo que algo maior se desenrolava. Ana se aproximou devagar, o vestido arrastando na calçada molhada, e se agachou ao lado de Zefa, ignorando a poça que encharcava o tecido. "Você tinha razão em tudo", murmurou Ana, a voz baixa para não ser levada pelo vento. "Eu confrontei ele", ele admitiu. "O caso, o dinheiro, Lúcia, eu saí de lá sem casar. Obrigada, Zefa, você me salvou de uma vida de arrependimentos." A mendiga sorriu, os dentes amarelados reluzindo brevemente, e estendeu a mão enrugada, tocando o braço de Ana com gentileza surpreendente. O cheiro de rua, poeira molhada e algo como ervas secas,
misturava-se ao perfume das orquídeas remanescentes no buquê perdido. Eu sabia que você ouviria, menina. Não foi por acaso que eu estava ali. A Bahia cuida das suas filhas, de um jeito ou de outro. Eu vi tanta dor nessa cidade. Perdi minha própria família para homens como ele. Meu filho, ele era igual. Promessas vazias, noites sumidas. Acabei na rua quando ele me largou com nada. Mas você tem força. Use isso para construir algo seu. As palavras de Zefa acertaram Ana como uma onda na praia de Ondina. Revigorantes, mas com o sal da verdade. Ela pensou em sua própria vida. O emprego de professora na escola pública do Cabula, as noites estudando sozinha para o concurso, os sonhos de uma casa própria com vista para o mar. Pedro fora uma distração confortável, mas agora, livre das correntes, via o horizonte claro. A chuva diminuía, virando uma garoa fina que refrescava o ar, e o sol poente rompia as nuvens, tingindo o céu de tons de mangaba madura. E você, Zefa, como eu posso te ajudar? Perguntou Ana, tirando o colar de pérolas falsas que usava no pescoço, um presente da mãe para o dia especial, e oferecendo à idosa. Tome isso. Venda. Compre comida. Você merece mais que as sombras. Zefa hesitou, mas aceitou, os dedos trêmulos fechando-se ao redor do colar. Deus te abençoe, menina, eu fico bem. A rua ensina a sobreviver. Mas lembre, o amor verdadeiro não mente, não esconde. Procure um que te levante, não que te puxe para o fundo. Ana se ergueu, o corpo dolorido, mas a alma leve, e acenou uma despedida. Dona Maria e Lucas esperavam a poucos metros, a mãe com um sorriso orgulhoso que misturava lágrimas e alívio. Eles pegaram um táxi na praça. O Fiat Uno da família já lotado com parentes confusos que partiam cedo. Dentro do carro apertado, o cheiro de couro molhado e perfume misturava-se ao silêncio reflexivo. Ana encostou a cabeça no ombro da mãe, sentindo o calor familiar, e Lucas dirigia devagar pelas ruas escorregadias, contando piadas leves sobre noivas que fogem melhor que no carnaval. Chegando em casa, no bairro de Brotas, a chuva parara completamente. A casinha simples, com seu quintal de goiabeiras e rede na varanda, parecia um refúgio sagrado. Dona Maria preparou um café forte com pão de queijo, e as três, mãe, filha e primo, sentaram-se à mesa de madeira, desabafando horas a fio. Ana falou de tudo, as dúvidas antigas, as mentiras reveladas, a gratidão por Zefa. Pela primeira vez sentiu o apoio delas não como muleta, mas como asas. A mãe compartilhando histórias de sua juventude, Lucas prometendo ajudá-la a recomeçar, talvez com um curso novo ou uma viagem para a Praia do Forte. Dias se passaram como as marés da Bahia. O escândalo do casamento virara fofoca nas rodas de samba do bairro, mas Ana o transformara em lição. Ela devolveu o vestido à loja, guardou as fotos em uma caixa e começou a planejar. Um apartamento alugado no Garcia, aulas extras na escola para juntar dinheiro. Pedro ligou algumas vezes, suplicando perdão, mas ela bloqueou o número, escolhendo o silêncio como armadura. Uma tarde, semanas depois, Ana voltou ao Pelourinho sozinha, o sol de Salvador brilhando forte, aquecendo a pele como um abraço antigo. Caminhou pela praça comprando um acarajé crocante de uma baiana sorridente e procurou por Zefa. Não a encontrou. Talvez estivesse em outra sombra da cidade, mas o encontro imaginário a fortaleceu. Sentada em um banco de pedra, olhando os azulejos da igreja reluzirem ao longe, Ana sorriu para si mesma. A mendiga idosa na porta não fora uma maldição, mas um portal para a verdadeira vida, uma de crescimento, amores honestos e a vibrante essência baiana que pulsa em cada coração resiliente. O futuro agora era dela, aberto, ensolarado e cheio de promessas reais.